Colegas vereadores e vereadoras, a quem está assistindo em casa, eu vou justificar o meu voto pela reprovação das contas. O que eu estou considerando para isso é o parecer do Tribunal de Contas do Estado, como o Walter falou agora há pouco, um trabalho feito ao longo dos 4 anos, um trabalho feito por técnicos competentes, né? Esse documento que foi colocado para nós, vereadores, com esses pareceres, tanto com os argumentos trazidos pela defesa do ex-prefeito Omar em relação a essas contas de 2017, o que dá para perceber, né, nós aqui, acredito, a maioria de nós somos leigos em relação a isso, então eu respeito muito o trabalho do Tribunal de Contas, e é importante dizer, quando se fala da evolução das contas, o tribunal também considerou isso. Em vários momentos aqui nesse documento, está colocado que, sim, é nítido um esforço para equilibrar as contas do município, mas que esse esforço não foi suficiente. E o que me chama muito a atenção, que a gente ouve também na rua, a época do prefeito Omar foi uma época de quase nenhum investimento em políticas sociais, né, onde a gente viveu uma precarização do atendimento na saúde, na educação, justamente porque havia essa necessidade de se equilibrar essas contas do município. No entanto, isso não foi suficiente, e é isso que o Tribunal de Contas coloca aqui nos pareceres. De acordo com esse parecer também que eu estudei, essa melhora nos déficits, ela se deu muito mais em função de uma manobra contábil, é essa a expressão que está constando aqui no parecer, né, de um pagamento de restos a pagar que não tinham sido processados, eles chamam de uma melhora artificial, uma manobra contábil. E, apesar de todo esse empenho, não houve justamente o respeito a essa questão da responsabilidade fiscal, porque houve um aumento do endividamento, ainda que também a gente encontra um crescimento de receitas. Então, o que houve foi um aumento de despesas em relação às possibilidades de receita, de arrecadação do município, mesmo tendo vários aí, elementos que corroboram para a gente entender que houve algumas ações para equilibrar essas contas, mas que elas não foram suficientes. Esse trabalho do TCE, ele leva em conta uma série de elementos que nós não conseguimos traduzir aqui para a população. Infelizmente, é um tema complexo, a gente não consegue, nesse espaço curto de tempo, traduzir. Infelizmente, a coisa vai ter que ser simplificada. Mas, nessa condição, primeiro ano de mandato, tomando nota, né, estudando dentro do possível esse assunto, eu não me sinto segura aqui simplesmente para dizer que o Tribunal de Contas não apontou uma conclusão que eu deva acatar. Então, eu acato a conclusão do Tribunal de Contas, e eu acho muito interessante, para finalizar minha fala, uma certa mudança de perspectiva que eu estou vendo hoje aqui. Hoje está todo mundo muito preocupado com o contexto da administração Omar Najjar, que, é bom lembrar, foi sim considerado pelo Tribunal de Contas do Estado. Eles falam isso em vários momentos aqui nesse documento, eles reconhecem essa evolução, né? Tem um momento que eles falam, tanto na análise do exercício 2017, quanto numa análise de comparativa, né, do antes e do depois de 2017, eles entendem que não é suficiente. Hoje nós temos aqui todo mundo considerando esse contexto da administração Omar Najjar, a dificuldade que se tinha devido à administração anterior, muito bem explicada pelo Dr. Alex Niuri. Muito diferente foi a postura aqui na última sessão, quando uma boa parte dos vereadores praticamente desconsiderou o contexto que nós temos hoje na rejeição do projeto do auxílio, inclusive ignorando que nós temos hoje uma situação diferente em termos de lei de responsabilidade fiscal, que é a emenda 109. Então, se ignorou que hoje nós podemos ampliar a despesa, né, e se optou por esse zelo com o equilíbrio fiscal do município. Então, esse é um destaque que eu faço. E, por fim, eu não quis pedir a parte na fala do Léo, mas quer saber, Léo, eu acho que é uma vergonha mesmo você ter um presidente, um ex-presidente da República preso, em vésperas de eleição,
para presidente, o principal candidato, o candidato mais cotado para ser eleito presidente desse país, dentro de uma investigação injusta, manobrada, parcial, seletiva, que ficou muito bem clara no começo desse ano, quando os processos do presidente Lula foram anulados. E ele é livre e inocente até que se prove o contrário, porque o juiz que fez a sentença, que fez o processo, está comprovadamente citado como suspeito, imparcial e incompetente. Então, de fato, é uma imensa vergonha viver uma situação como essa no país. E é isso, eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Conforme o vereador solicitou, vamos entender a logística aqui. Ó. Nós estamos votando o projeto do decreto legislativo, que é de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, para aprovar as contas da Prefeitura Municipal de Americana. Então, quem for a favor da aprovação, vote sim. Quem for contrário, vote não. Então, estamos votando o projeto de decreto que aprova as contas. Então, quem é a favor, sim. Contrário, não. Mais alguma dúvida, vereadores? Então, coloco em votação. Os favoráveis digitem sim e os contrários, não. Senhores vereadores, o projeto de decreto legislativo foi aprovado por 16 votos favoráveis e 3 votos contrários.